Oi. Outro dia eu estava no meu celular, começou a aparecer alguns vídeos de algumas pessoas que dizem profetas, né? E de Deus, enfim. E eu comecei a acompanhar, né, esses vídeos, esses profetas. E eu percebi que a maioria das suas profecias, vamos dizer assim, eram a respeito de finanças, vida financeira, só coisas boas, né? E entendendo que a vida cristã, a vida com Deus, não é um mar de rosas, né? Eu comecei a ficar meio desconfiada, porque eles só falavam de coisas boas, né? Quando você ficava em cima lá, e eles diziam: eis que diz o Senhor, entrou uma mulher nesse vídeo agora que está passando por uma grande luta financeira. Eu vejo uma grande quantia de dinheiro vai cair na sua conta ainda essa semana. Eu vejo um Pix que vai cair na sua conta ainda essa semana e tal, não sei o quê. Outros vídeos falavam sobre: eu vejo uma chave na mão dessa mulher. Não é qualquer chave, é uma chave de uma casa, não é casa alugada, nem financiada, enfim. Então, assim, e é só coisas boas, né? Só coisas assim que lhe convém, né? Que me convém. Quantas de nós, né? Quantas de nós, né? Só quer ouvir aquilo que nos convém, aquilo que nos fazem bem. E às vezes a gente quer acreditar somente naquilo que nos convém, aquilo que vai trazer coisas boas pra gente, né? Deus, ele traz prosperidade, sim, traz coisas boas, sim, não tenha dúvida disso. Mas assim, não é só coisas boas, né, que acontecem na nossa vida. O próprio Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, assim, a vida cristã não é um mar de rosas, tá? Nós passamos por lutas, dificuldades, né? E eu gostaria aqui de compartilhar aqui uma passagem na Bíblia com vocês que fala sobre isso, né? Está lá em 1 Reis, no capítulo 22, lá no versículo 6. Fala sobre o rei Acabe, né? E aquela época era comum os reis consultar os profetas antes de irem para uma peleja, ou seja, para uma guerra, né? Então eles consultavam os profetas e eles diziam se os reis deveriam ir para a guerra ou não, se iriam ter vitória ou não. Aqui no versículo 6, ó. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei eu à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Eu tô sem óculos, então não tô enxergando muito bem. Mas enfim, o rei Acabe, ele era casado com a rainha Isabel, que fez tudo de ruim aos olhos de Deus, inclusive adorar outro Deus, que é o Deus Baal. E o rei Acabe, ele foi um mau rei aos olhos do Senhor também, né? Então assim, e ele se dizia, né? Ele se dizia ser temente a Deus, por isso então ele mantinha essa tradição de consultar os profetas. No caso dele aqui, falsos profetas, que lhe diziam somente o que lhe caía bem, né? E lhe diziam somente aquilo que lhe era verdade. Mas tinha um outro profeta aqui nesse mesmo capítulo, que é o Micaías, né? Que ele já tinha falado a respeito do rei Acabe, né? E o rei Acabe eu detestava por conta disso, porque ele só falava coisas ruins a seu respeito, pois ele só dizia a verdade, né? E aqui lá no versículo 8, né? O rei disse, né, a Josafá que já há algum tempo já havia consultado o profeta Micaías, mas ele só dizia coisas ruins a seu respeito. Então, assim, o rei
Acabe não gostava de ouvir a verdade e só queria ouvir aquilo que lhe caía bem, aquilo que ele acreditava que era bom para a vida dele. E assim, então nós possamos ter entendimento, né, sabedoria quando Deus fala a nosso respeito, e principalmente ao se deparar com falsos profetas, né? E assim, porque não é um mar de rosas a vida cristã, né? Nós temos dificuldades, temos lutas, e que nós possamos então acreditar realmente na palavra de Deus. Existem sim verdadeiros profetas, como nessa época existiu, como Elias, Eliseu, enfim, que nós possamos ter esse entendimento, essa sabedoria de discernir o falso do verdadeiro, né? E não ir no culto querendo só ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né? Muita gente vai no culto, não gostei do que o pastor falou, naquela igreja não tem revelação, porque isso, porque aquilo. Não. Deus às vezes nos fala que a gente precisa ouvir a verdade. Então, assim, que essa passagem traga essa reflexão para a sua vida e que você possa, então, a partir de hoje, ter esse entendimento, essa noção do que é verdadeiro, do que é falso. Fique com Deus todos, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Fiquem em paz.